Bom dia a todos. Hoje a Simplexo tem uma convidada especial, a nossa Rita. Olá, Rita. Olá, bom dia a todos. Eu e a Márcia vamos tentar fazer entender e conhecer tanto a Rita como também a atividade da Rita, que passa pelo yoga de crianças, bebés, famílias, e é um pouco também para dar a conhecer os nossos serviços aqui para a Pequenada e vamos tentar conhecer um pouco mais da Rita, falar um pouquinho com ela e acho que vai ser uma conversa boa. Ok, pronto. Em relação à Rita, Rita, queres-nos falar um pouquinho de ti, quem é a Rita, e como chegou, no fundo, o trajeto de vida, o trajeto profissional da Rita e aquilo também que a fez chegar ao yoga com os miúdos, não é? Que é a grande questão aqui também. Então, eu desde pequenina, não é? Lembro-me de as minhas brincadeiras já incluírem as crianças e os bebés, ou seja, de certa forma já me via uma adulta a trabalhar com bebés e crianças. Imaginava-me principalmente como educadora de infância. A vida seguiu, não é? Quando chegou a minha altura de escolher ir para o ensino superior, era naquela fase em que educadores e professores estavam muito no desemprego. Então eu eliminei logo automaticamente, não é? Essa opção com esse receio de estar a estudar, não é? Fazer aquele investimento, o esforço dos meus pais e depois não ter saída profissional. E quem nunca se lembra de não vais para esse. Exatamente. Não tem saída. Exatamente. Não está a ter saída. Sim, essa é uma preocupação de todos. Como eu também gostava da área de saúde, acabei por fazer a licenciatura em Engenharia Biomédica. Trabalhei quase 12 anos numa clínica dentária e nesse entretanto fui mãe. E ser mãe foi ali o melhor emprego do mundo, sim, o maior desafio do mundo, mas ao mesmo tempo uma aprendizagem e um despertar em mim. Foi quase como um chamamento de Rita, tu realmente devias seguir o teu coração e ir por esta área. É isto que tu gostas de fazer. Exatamente. Sim, e eu senti muito isso ao ser mãe, no meio de todos aqueles desafios, senti eu isto, não é? Que qualquer mãe sente o melhor do mundo, mas ao mesmo tempo, às vezes, aquele desamparo que uma mãe sente quando põe a primeira vez um filho nos braços, não é? Ou seja, uma espécie de, talvez, medo. Sim, mas é tudo aquilo que se diz que não se diz. Exatamente, as dúvidas que nós temos. É mesmo medo, eu como mãe falo, os primeiros dias, não é? Aquela adaptação é um medo horroroso. Sim. Pronto, e tudo isto foi como um chamamento, não é? Como digo, um despertar, e foi assim um salto de fé, despedi-me da clínica onde estava há tanto tempo. E fui fazer a certificação em yoga para bebés, crianças e famílias com a Escola do Baby Yoga Portugal. Foi, pronto, algo mais tardia, não é? Se calhar, pronto, porque eu fui fazer a certificação e senti, ok, é isto, agora sinto-me realizada aqui neste ambiente. Mas é o que eu ia dizer, mas se calhar tinha que ser naquele momento, se calhar precisava de experienciar primeiro, não é? Aquele despertar também em mim e depois ir trabalhar isso e agora estar preparada para dar também aos outros. Claro, exato, isso é muito bonito e é engraçado como se tenta às vezes esconder, mas vamos por aquilo que socialmente, falando e depois isto vai chegar um dia que vamos ter que ir por aquele caminho que é o nosso coração mesmo, é incrível. E no fundo, lá está, esta atividade inspirou-te e agora acho que talvez seja a dúvida que eu encontro mais de toda a gente, até eu confesso que, ok, eu ouvia falar de yoga para crianças, bebês, confesso que nunca tinha ouvido falar,
crianças sim, mas pensei que era uma espécie de yoga para yoga Mini-adultos. Desculpa, eu também achava isso. E quando me falavam em yoga para crianças, que eu imaginava tipo isto, as crianças assim. Tem nada a ver, não. Explica lá um bocadinho. Pelo bebês, ou começa como tu quiseres, porque aí de certeza que o prato seja o teu filho. Então, no Baby Yoga, quando trabalhamos com os bebês e estamos a falar do Baby Yoga que está dividido em alguns níveis, mas incluímos os bebês até aos 4 anos. E dependendo do nível onde eles estão, nós vamos trabalhar muito, claro, inicialmente eles são pequeninos e com a nossa manipulação, mas sempre respeitando as vontades e dando prioridade às vontades do bebê e tendo sempre em atenção quais são os limites de cada bebê, não é? Até onde podemos ir, primeiro satisfazer sempre as vontades deles e depois sim trabalhamos muito com ritmos, com música, os sons, não é? O toque, que é tudo que eles precisam. Eles vão crescendo, eles vão querendo chegar a novas etapas, não é? Explorar mais e nós também temos que lhes dar essa liberdade. Então entramos depois no mundo da imaginação, onde já, eu digo que imaginamos com eles, mas eles não imaginam, eles são. Nós temos que ser Mas é que temos que ser a questão é criar. E consoante isso, não é? Nós vamos fazendo as nossas aulas. E sempre muito com as músicas, as histórias, depois também conseguimos pôr as partes do relaxamento, não é? Também existe essa parte, mas é uma pequena parte da aula, porque a maioria da aula nós estamos em movimento, nós temos que expressar, deixá-los expressar o que vai lá dentro no corpo, não é? E também valorizamos muito a parte emocional, não só a parte motora, mas também muito a parte emocional do bebê ou da criança. Oh Rita, desculpa, mas para que as pessoas também que nos possam estar a ouvir, diz-me só, imagina, porque eu sei que nós temos aqui um utentezinho muito pequenino que tem 4 meses e que eu ainda não tive a oportunidade, nem posso, assistir à aula de um bebezinho tão pequenino, mas como é que funciona uma aula para um bebezinho de 4 meses que praticamente, não é? Só sabe mamar, chorar e pouco mais? Nós, se pensarmos desde o início de tudo, um bebê nasce yogi, não é? Ele nasce a fazer uma respiração praticamente pelo nariz, não é? Se tudo estiver perfeito a nível respiratório, eles conseguem fazer tanta coisa com o corpo deles, então nós só temos que os ajudar, claro, com as nossas mãos, não é? Ou com o nosso colinho, só temos que os ajudar a continuarem a desenvolver-se dessa forma natural, ao ritmo deles, cada ritmo é diferente. Então, sim, nós temos uma mãe que está com o seu bebê ou deitado ou no colo, fazer a manipulação de algumas posturas, onde a mãe canta, onde a mãe faz a massagem. Depois utilizamos algumas técnicas, não é, que podem ajudar, pronto, consoante que o bebê também precisa de cólicas ou um sono mais tranquilo e tentamos adaptar para ir de encontro ao que ele também necessita, ou às vezes o que uma mãe ou um pai necessitam, às vezes também precisamos de ir apodar um bocadinho a parte do adulto, não é? Dar-lhes também a confiança que eles precisam. No fundo é tal ponto do yoga de família. Exato, sim. Há uma intervenção direta onde a mãe trabalha com a criança. Sim. Sim, porque ao mesmo tempo que eles estão a trabalhar em conjunto, isto é mesmo, eu acho que é uma coisa que é mesmo invisível, aquela bolha de amor que tantas vezes se fala, não é? E nós conseguimos sentir isso porque muitas vezes eu vejo um pai ou uma mãe olhar para um filho. E eu acho que é aquele olhar, porque não é um olhar que se vê habitualmente no dia a dia. É uma expressão pura. Exato, porque aquele momento é único e simplesmente para o bebê. Não se está a pensar em mais nada, não estamos a pensar nas coisas que temos para fazer ou no que aconteceu, ainda agora mesmo deixamos, por exemplo, ansiosos. Não, tudo é desligado, estamos ali com plena consciência com o nosso bebê. E eu acho que muito mais que ver com olhos de ver, é ver com o coração. E eu sinto muitas vezes isso, não é? É ali um vínculo que é aprofundado. Então, com certeza que tens imensos
pais que te vão partilhando aquilo que também sentem e a evolução. Consegues, sei lá, algum exemplo de algum pai ou mãe que tenha notado alguma diferença desde os inícios que praticava até algo em casa, não é? No seu dia a dia, porque uma coisa que é maravilhoso, não é? Essa bolha, esse dedicar e estar ali, o pai e a mãe, ou só a mãe, com o bebê, mas partilharam algo em casa, o que é que acontece depois? Sim. A verdade é que alguns pais acabam por verbalizar até diferenças que notam ou coisas que sentem, e tem uma mãe que não conseguia ter uma rotina de deitar para o bebê dormir e adotou uma das posturas mágicas que nós usamos nas aulas de yoga. Então todas as noites começou a fazer essa postura com o bebê. É uma postura mágica porque, para além de acalmar o bebê, acalma também o adulto. Ou seja, como ambos se encontram ali, digamos, por uma frequência semelhante para ambos, não é? Que funciona por esse motivo, porque ambos estão exatamente. E se calhar aquela bebê também estava a precisar disso, não é? Tinha as necessidades todas satisfeitas e depois só precisava daquele momento de tranquilidade também para poder descansar. Ou seja, acabou por trazer também à mãe, talvez, o sentido de vou tranquilizar. Exatamente. O bebê vai beneficiar com isso. Sim. E vai acontecer possível. Porque eu imagino que, imagino e também senti isso, não é? Nós chega a hora de deitar e sabemos que costuma ser difícil. Nós já vamos com receio, já vamos mais ansiosos e tudo isso vai ajudar o bebê. Claro, faz todo sentido. Então, o facto de terem adotado esta postura e começarem a fazer todas as noites uma rotina de deitar funcionou muito bem. Este testemunho, por acaso, foi um dos testemunhos que me marcou, porque de certa forma está diretamente ligado com o Baby Yoga. E também algumas técnicas que usamos para alívio das cólicas, quando feitas em casa diariamente, por exemplo, depois do banhinho, não é? Quando o bebê está deixado, exatamente. E eles referem de facto que eles ficam mais tranquilos, que as cólicas diminuíram e também atua mesmo nas famílias, nas mais pequenas que estão a ver aí, porque eu se vir o meu bebê tranquilinho, relaxadinho, eu vou ficar automaticamente a esquecer do resto. Se eu vir o meu bebê bem, eu fico bem, claro. Isso também nos faz ganhar muitas vezes a confiança que vamos duvidar se temos ou não é? Se consigo ou não. Sim. Esta exigência de ser mãe, de ser pai, acho que ambos têm uma carga muito grande em cima a responsabilidade já se sabe e a partida é inata. O problema é tudo aquilo que gira à nossa volta, hoje na sociedade. Exatamente. Até mesmo como estavas a falar só o facto de ir para a cama, às vezes as luzes, o som, as televisões, o movimento que já trazemos nos nossos trabalhos também. Eu acredito que depois o bebê, claro, vai sentir. Claro, influencia tudo. E, no fundo, aqui o yoga acaba por estar a trabalhar os pais também. Sim, sem dúvida. É um dois em um. Rita, eu queria só aqui clarificar uma situação contigo. Nós estamos a falar no Baby Yoga, que é dos 0 meses até aos 4 anos, e isso exige sempre a presença de um adulto, certo? A mãe, pode ser o pai, temos falado mais constantemente das mães, que é o mais normal, mas pode ser o pai ou pode ser qualquer outro familiar, certo? Sim. No primeiro nível, até aos 9 meses, eu acho que a presença da mãe ou do pai é essencial. A partir daí, de certa forma, já podemos conseguir fazer a aula de yoga, não é? Só com um pequeno grupinho de bebés. E tenho um exemplo, por exemplo, já de algumas creches com as quais intervi, não é? Sempre com a ajuda da educadora ou auxiliar, porque sozinha é mais difícil chegar a todos, mas é possível também, a partir já dos 9 meses, quando eles já estão um bocadinho mais autónomos, digamos assim, ou caminhar ou rastejar, mas eles já estão mais despertos e conseguimos também fazer dessa forma. Mas o primeiro nível eu acho que é essencial, ser com a mãe e o pai.
se puderem vir até aos 4 anos, ótimo, se puderem fazer estas aulas com eles, é perfeito. Mas não é de todo impossível, ok, não consigo ir com o meu filho ou com a minha filha, então está fora de hipótese. Não, também acho que não devemos descartar logo por essa razão, porque depois entre eles também adquirem outras ferramentas, não é? Trabalham mais, se calhar, a parte social entre crianças, não é? Ficamos assim. Trabalhamos um bocadinho de outra forma, mas não estamos a deixar o yoga de parte. Vamos, se calhar, por outra área, não é? A parte social, mas englobamos tudo na mesma. Bom, está é uma área que tem muito a explorar. Muito, sim. E há conhecimento aqui que não fazia a mínima ideia, confesso. É o único desafio que encontram, que é desconstruir esta ideia que muitas vezes os pais têm ou trazem até Eu tinha essa ideia. Claro, também vai do conhecimento já do que é o yoga, se alguém que já ou pratica ou está dentro do assunto, talvez seja mais fácil de chegar à compreensão do que é um yoga para bebés, por muito que seja diferente, vai partir das mesmas bases, mas quem não conhece, desconhece completamente o yoga, é um mundo novo, talvez até seja um pouco assustador, porque muitas vezes na televisão, além de, e peço desculpa porque é um dos meios de comunicação mais fáceis, que às vezes acaba por descredibilizar um pouco estas técnicas e depois cria uma certa confusão também das pessoas, afinal o yoga é só como vemos na televisão, ou eles quando eu yoga na escola, eles eram, os miúdos faziam este gesto, tipo, vamos meditar, ou então diziam, não, isso é muito parado. E depois, é engraçado, estavas a falar de que as crianças já quase de forma inata trazem algumas posturas, e eu lembro-me que uma das posturas que às vezes brincava com eles, que era a postura do bebê, da criança, onde eles tinham que se pôr de barriguinha para cima e só andavam ali e diziam, olha, façam isso na vossa cama porque é mais confortável pelas costinhas. E é engraçado que passados uns tempos eles vieram dar feedback de que quando queriam ir dormir, e às vezes até, pronto, não há sono, os pais se calhar querem que os pais estejam lá, e às vezes os pais, ou os pais, os educadores, não podem estar presentes, e vinham dizer que era fazer uma postura que lá, porque eu não tenho formação e só passava alguns ensinamentos que achava engraçado, mas eles faziam essas posturas do lugar. Eles gostavam muito de segurar lá nos dedinhos e fazer a postura do bebê e andar ali, porque depois relaxavam quando davam conta de se calhar adormeciam. E nunca pensei que fosse cuidar deste pequenino, isso é natural. Uma coisa garantida, nós estamos por aqui quando as aulas decorrem, não é? As aulas estão à porta fechada, claro, mas nós estamos lá de fora e aquilo é tudo menos tranquilo, no sentido, nós ouvimos os miúdos a dar gargalhadas, a expressar-se, não é? E é super gratificante ouvir mesmo isso. Mas até agora temos falado no Baby Yoga, ou seja, aos 4 anos, que trabalha também de determinadas coisas, mas também tem a vertente do Play Yoga, não é? Que é a partir dos 5 até aos 12 anos, em que acredito eu que a forma de atuar seja ligeiramente diferente. Sim, é ligeiramente diferente porque aqui as necessidades são outras. E embora eu tenha na mesma o plano de aula, mas isto não só pode aplicar ao Baby Yoga como ao Play Yoga, nós vamos sempre em conta aquilo que eles precisam, mas no Play Yoga muito mais, porque eu tenho o meu plano, mas eu tenho primeiro que observar sempre a forma como eles chegam. Se vêm mais agitados e precisamos de começar com uma coisa mais dinâmica e divertida, uma canção, uma dança, fazer uns joguinhos primeiro, ou se estiverem mais cansadinhos e precisam ter um relaxamento ou até de ouvir uma história. Tu adaptas-te à primeira impressão que eles chegam. Sim. E com tudo isto, nós trabalhamos na mesma com jogos, danças, com as histórias, canções, mas tudo isto está sempre associado a algo do yoga. Nós vamos, por exemplo, imaginar
estamos a trabalhar com animais selvagens e consoante vamos falando de animais, vamos fazendo essas posturas a que damos o nome dos animais, não é? Ou vamos brincando, por exemplo, ao jardim zoológico, mas às vezes, atenção, eles dão as sugestões, dão as ideias e a partir dali a aula vai-se desenrolando, não é? Consoante eles também procuram Eles gostavam de animais, não é? Eu acho que as crianças gostam de tudo que exija uma interação. Eu acho que as crianças cada vez mais precisam da presença dos adultos, de estarmos ali para eles. Aquele momento é para eles. E então aí tudo se desenvolve mais naturalmente. São áreas assim, pronto, às vezes até nós adultos não temos conhecimento e eles têm. E às vezes começam. Lá está, o facto das posturas dos animais, eles adoram isso, não é? É muito engraçado porque era algo que podia existir nas escolas, mas aqui é só uma dica. Muitas vezes associamos também a aula, a matéria, por exemplo, que eles podem estar a dar na escola. E muitas vezes estamos a falar sobre coisas que estão a estudar, não é? Enquanto estamos a fazer o yoga. E o facto de estarem com o corpo em movimento e estarem mais tranquilos, parece que aquilo até flui. É muito mais fácil. É como quando nós estamos felizes, parece que nós encaixamos tudo de uma forma mais natural. As crianças eu também noto isso. Às vezes eles estão a falar de coisas da escola, coisas que aprenderam. E eles sabem aquilo, sabem mais explicar, se calhar se fosse sob pressão, por exemplo, num teste, imaginem. Exatamente. Aí no fundo liga-se a decorar quando podem criar tantas histórias. Toda a matéria, se for, e o professor também tenta fazer isso, que é compreender o melhor que pode para poder conseguir transformar depois isso numa história ou criar algo divertido. E acho que cada vez mais o ensino possivelmente vai entrar por aí, porque o decorar já não faz muito sentido, porque eles têm acesso a qualquer ferramenta. Tudo bem que agora estamos a falar dos mais velhinhos, mas eles já, como são pequeninos, já conseguem ter acesso à informação. Claro. Até é bom a questão do yoga que estás a falar, porque às vezes para descarregar de tanta informação que passa. Muito estímulo diário, assim. Não sei se, tendo em conta esse estímulo, como estavas a falar, que achei interessante, ou adaptaste à forma como eles vêm, apercebes-te que vem mais para o tristinho ou mais para o agitado? Normalmente é mais para o agitado, porque eu sinto que eles ficam com muita energia ali acumulada, que precisa de ser libertada. Normalmente é mais o agitado. Ok, Rita, e diz-me uma coisa, então, eu apreendo que qualquer criança poderá vir fazer aulas de yoga, certo? Sim. Porque há aquela, desmistificar novamente, o yoga não é só para crianças tranquilas, muito pelo contrário, certo? Pronto, está aberto a todas as crianças que queiram explorar mais a sua parte sensitiva, cognitiva, não é? Comportamental. Portanto, é desmistificar isso. O yoga não é só para crianças tranquilas. Não, o yoga é para todas as crianças. Ou seja, podes, só para ajudar aqui a compreender, a nível emocional ou físico, quais os benefícios que se podem encontrar com essa prática? Sim. Então, quando nós estamos a falar assim já de crianças, e como nós também abordamos muito, nós falamos muito do que sentimos, normalmente eles não se sentem à vontade para falar isto, por exemplo, com colegas da turma, às vezes com professores, não é? Nem sequer, pronto, têm tempo para se abrirem dessa forma, dependendo também do tempo que conseguem estar em casa com os pais, não é? Se conseguem verbalizar isso ou não, mas isto acontece na aula de yoga, que é darmos-lhes tempo para falarem, para ouvirem, para conversarmos uns com os outros sobre muitas vezes o que sentimos. Porque nós, embora as coisas estejam a mudar ainda bem, mas fomos ensinados a não chores, menino não chora, exatamente, não faças essa birra, o
estás a tocar como uma criança e nós, quer dizer, nós temos sempre uma parte de criança de nós temos emoções, nós temos coisas que, se não saírem agora, vão ficar ali reprimidas, não é? E vão deixar marcas e vão depois aparecer no futuro de outra forma. E então eu acho que isto é o mais importante que podemos também fazer, o yoga a nível físico, sim, mas também esta parte a nível emocional é essencial e eu noto que é algo que eles precisam muito, que eles sentem, que é quase como, ok, já vou mais leve para casa, afinal isto não é assim tão anormal como eu achava que era. Ok, Não é? Não analisar o sentimento. Exatamente, porque tudo lhes é passado que não podes sentir isso, só podemos sentir coisas boas, bem, não é assim. Nós também temos que deixar sentir as outras, não é? E isto traz, nessas idades, e como estava a falar, que depois, quando somos adultos, nós trazemos todas essas depressões, por muito que as não, elas estão lá impressas, e possivelmente isto seria outro tema muito interessante a falar, que se as pessoas choram, não é? O que é que sentem, porque a criança sente exatamente, pelo menos, eu não falo, claro, da questão dela, mas a experiência que tenho da escola com os miúdos, e era isso que eles me passavam, que não tinham tanto tempo. Não se ouve, pronto, eles quando queriam falar não havia tempo, nós às vezes muito rápido, é tudo muito rápido, não há tempo nem paciência às vezes para ouvir só o que eles têm a dizer. E o que mais me fez impressionar foi sentir uma angústia tão grande de até mesmo de não estarem a ser compreendidos, uma angústia tão grande assim, meu Deus, mas isto não pode ser, as pessoas estarem a sentir isto. E nós adultos às vezes não nos apercebemos. Pois é, e depois tiveram aquelas mágoas todas para trás adulta. Depois assumem que acontecem todos. Sim. E eu, pronto, estamos a falar disto, mas não estamos sequer a apontar dedos, não é? Porque isto vai passando de geração em geração. Você vai falar porque nós eu também já fui criança, não é? Exatamente. E vai passando de geração em geração. Cada vez mais, acho que um pai ou uma mãe, não é? Está sobrecarregado de trabalho, de stress. Estejam a fazer, pelo menos a pensar que estão a fazer o melhor. Eles fazem o melhor que podem, que conseguem, não é? Exatamente. E talvez por tudo isto, não é? Por todo este dia-a-dia, por estas rotinas que são criadas, é que eu acho que depois se nota a outra diferença, não é? O oposto numa aula de yoga, onde um pai ou uma mãe está ali desligado de tudo o resto e o bebê ou a criança sendo, ok, eu agora tenho só para mim. E se calhar a magia de seguro, não é? Exatamente, é isto. É eles terem aquele bocadinho, fazerem muitas vezes partilhas, verem-nos de outras formas e acabam por aprender até um com o outro. Exatamente. E como falaste, e estávamos a falar, não é? Isto é consequência de uma sociedade e não há cá culpados. Isto é uma consequência dos trabalhos, da nossa vida, tudo agitado. Claro que as crianças são fazem parte, claro, eles sofrem tudo isso. Exatamente. Oh Rita, e diz-me uma coisa, claro que o ideal é que as crianças venham até ti para que tu possas trabalhar com elas, mas na impossibilidade disso poder acontecer, seja por que motivos for, conseguirias dar algumas dicas aos pais para que possam, lá em casa também, ir trabalhando um bocadinho esta parte, não é? Esta parte de conexão, esta parte de encontro? Sim. A nível de posturas de yoga em si, eu acho que sim, seria maravilhoso também, não é? Poderem fazer em casa. Claro que quando vem primeiro a uma aula eu explico, não é? E depois podem replicar. E até aconselho a repetirem em casa, mas é importante ter esta consciência também de o corpo do bebê, não é? O que é que eu posso manipular, até onde posso ir, respeitar sempre os limites deles. Portanto, isto acho que é o mais importante, ter sempre também conhecimento daquilo que está a acontecer. Mais não seja experimentar algumas aulas para depois fazer. Estamos só a falar, por exemplo, de técnicas de relaxamento, só o simples facto de um adulto, não é? O pai ou a mãe,
estar confiante, estar seguro de si, fazer, por exemplo, uma meditação, ter o bebê ao colo, não é? O facto de pararem para respirar um pouco, terem consciência mesmo da respiração, eles já estão a trabalhar com o bebê, não é? Sem estarem a manipular com nenhuma postura de yoga, mas se fizerem este trabalho neles, também já estão a atuar no bebê. Portanto, podemos fazer a junção de ambas as coisas. Ok, há conhecimento de alguns exercícios, posso fazer com o bebê, a massagem, algumas posturas, e depois este trabalho também no adulto que acaba por interferir com o bebê também. Sim, lá está um tema muito interessante. Sim. E mesmo ajuda eu às vezes brinco que nós temos um campo de energia à nossa volta e quanto mais próximos, então a ligação maternal só quem passa por ela é que possa explicar, porque acho que é preciso sentir isso. E agora é quase como uma conexão também para a criança. E às vezes até são 5, se calhar estamos lá 5 minutos, mas se calhar 1 minuto, sentar no sofá, ou sentar até quando faz a amamentação, criar ali, até que, não sei, estou aqui já a imaginar um cenário de, às vezes até uma música, ou até baixar a luz. Deixa-me partilhar aqui uma cena que eu acho que é super importante. Eu este fim de semana fomos a um parque aquático, não é? E eu não sei se aquela mãe, a mãe que eu vi, que eu observei, se tem alguma experiência de yoga, qualquer coisa assim, mas a verdade é que estava lá um miúdo a fazer uma birra descomunal, mas o miúdo chorava. Então a mãe inicialmente falava com ele, imagina que estava a fazer ali a birra, a mãe estava um bocadinho longe e disse: Diego, então, vá, pronto, né? E de repente, quando o miúdo não se calava, ela chegou ao pé dele e faz assim, olha assim para ele, olhos nos olhos, vamos respirar, faz com a mãe. O miúdo primeiro a chorar e tentar respirar, mas rapidamente começou a respirar e a birra passou. Isso é incrível. E assim, eu não sei se a mãe tinha alguma experiência, se tinha alguma, não me faço a mínima ideia, mas a importância da respiração e trazer à presença a criança naquele momento. E é importante, não é? Ter tempo também para, ok, vamos lá uns minutos para a tua birra, e agora vamos vamos voltar, está na hora. Exatamente. Eu sei. A gente sempre isto para mim são temas. Ficámos aqui amanhã ao dia, porque são temas que acho que um é ligado no outro. Sim, já falaram, não é? Temos aqui o contraste, isso é algo que nós também, aqui com a Simplexus, o objetivo é também implementar isso em áreas também para adultos. E é engraçado agora chegarmos aqui a importância desde os pequeninos, não é assim, olha, depois também nós devemos parar e deixarmos também fazer as nossas vidas, claro, tudo já somos adultos, mas nós também temos que fazer as nossas vidas e que ser libertados, mas não seja correr ou gritar ali no monte para libertar o que também, porque claro, nós também acumulamos, então acho imenso, isto é incrível, as verdades, muito do facto. Eu penso que com os dias de hoje e com a informação e a internet que nos permite pesquisar, não é? Eu imenso algum tempo não havia formas de pesquisarmos, não é? E ter este conhecimento, acho que é o futuro. Nós vemos numa fase de atividade-ação, e acho que agora as pessoas estão a necessitar, juntamente com as crianças, e talvez as crianças sejam elas que nos tragam a essa consciência de que, ok, podemos fazer tudo igual, mas andar com os pezinhos e permitir-nos sentir. Nós abafamos muito a parte do sentir. Não podemos, nós temos que nos permitir sentir, seja bom, seja mal. Aliás, não há bom nem há mal. Exato. Há momentos, ok? Eu posso sentir raiva agora e eu tenho que sentir essa raiva, ok? Mas depois deixa-la ir. Se não ficar no momento da raiva, deixa-la ir, mas sentir. Porque o que eu já aprendi, tudo o que a gente bloqueia, depois quando vem, vai com muito mais força. Podemos encontrar a nossa Ritinha. Sim, a nossa Ritinha agora neste momento está aqui. Não é exclusiva nossa, e ainda bem que não é, porque a intenção é que a Rita e as suas práticas
não é bom pelo não fora. Se expande, Se e trazem mais ritas a aplicar estes trabalhos, porque acho que se precisa mesmo. Isto é uma maneira que eu sinto mesmo que é essencial. Sim. Então a Rita está aqui connosco todas as terças-feiras, todo o dia, das 9 às 17, não é? Porque temos várias aulas divididas por idades, sim, ok? Qualquer dúvida. Tudo isto que foi explicado. Qualquer dúvida, qualquer interesse, podem sempre entrar em contato connosco, com a Simplex, através de e-mail, através das nossas redes sociais, ou diretamente com a Rita. Se não for aqui na Simplexos, em qualquer parte, não é, Rita? Exatamente. Queres deixar o teu e-mail? Quero deixar as minhas redes sociais no Polo de Yoga, com Rita Rodrigues, e posso deixar também o meu e-mail, rita_rodrigues14@hotmail.com. Obrigada. Qualquer questão, qualquer dúvida, anseio até de se deve iniciar. Claro, nós só se falou aqui um bocadinho de todos os benefícios e possivelmente a Rita teria imensos testemunhos até para partilhar connosco, mas vamos atualizando e agradecemos imenso esta disponibilidade de estar connosco. Eu agradeço às duas. Obrigada, Rita.